Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sou a Tatiane Martim e no vídeo de hoje eu vou mostrar como faz a massa para um bolo de 80 pessoas e também a montagem desse bolo. Quer aprender? Então fica nesse vídeo até o final, já deixa seu like e também se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Então, gente, mostrando aí para vocês, esse bolo de 80 pessoas é o que nós vamos fazer agora, essa massa. Então, aí na batedeira, eu coloquei 10 ovos, tá? Nessa bacia da batedeira. 10 ovos, 10 colheres de açúcar eu também vou colocar. E eu vou deixar tudo anotadinho para vocês na descrição do vídeo. Como eu disse para vocês, esse bolo é um bolo bem grande. Então, vou fazer duas massas dessa, no qual eu vou mostrando aí para vocês. Então, 10 ovos, 10 colheres de açúcar, tá? E eu vou precisar de duas massas dessa daí. Só que, gente, como eu tenho duas batedeiras, eu já fiz as duas massas no mesmo tempo. E eu vou utilizar numa forma grande, vou fazer numa forma bem grande que eu tenho aqui. Eu vou mostrar pra vocês aí no decorrer do vídeo, tá? Então, fiz a mesma coisa na outra bacia da batedeira. Como eu tenho duas batedeiras, eu trabalho com bolos, né? Então, sempre tem que ter duas batedeiras pra gente dar conta do trabalho aqui. Então, coloquei bater as duas batedeiras com a mesma quantidade ali de ovos e açúcar, tá? Coloco bater enquanto elas estão batendo ali os ingredientes. Eu vou peneirar a farinha, tá? Então, eu vou colocar 10 colheres de farinha bem cheia, tá, pessoal? Vou deixar na descrição do vídeo também para vocês em gramas, tá? 10 colheres bem cheias de farinha e eu vou peneirar em dois potinhos, tá? A mesma coisa, ó, tem dois potes aí, um eu já tinha peneirado 10 colheres de farinha e para eu colocar em cada batedeira, eu vou colocar 10 colheres de farinha de trigo peneirada, tá, pessoal? Então, como eu falei para vocês, eu tô fazendo as duas receitas ao mesmo tempo, tá? Mas, como eu falei, se, por exemplo, eu tenho um forno grande e a forma grande, mas tu não tem, tu vai fazer apenas uma, né, de cada vez. Faz primeiro, bate uma massa, depois faz outra massa, a mesma coisa, tá? Deixa chegar nessa consistência aí, bem volumoso, os ovos e o açúcar, tá? A gente não vai óleo, margarina, é só isso que eu estou mostrando pra vocês, tá? Então, e aí eu vou colocar as 10 colheres de farinha peneirada com o fermento, né? Mostrei pra vocês também uma colher de fermento ali peneirada junto com a farinha, tá? E eu vou colocar aí na batedeira. Eu vou colocar na velocidade lenta para eu ir colocando a farinha aos pouquinhos. E no momento que eu coloquei a farinha, eu já paro de bater, tá? Ó, só misturo ali. Ó, observe que eu só misturei e já paro de bater. Depois eu termino de misturar ali com o batedor da batedeira mesmo, tá? Então, é um segredinho pro pão de ló dar certo, pra tua massa, não bater a farinha demais, tá, gente? Então, fiz isso nessa batedeira, já vou colocar a farinha na outra, tá? Eu coloquei as duas ao mesmo tempo baterem, ao mesmo tempo, tá? Então, enchi a bacia da batedeira preta de ovos, com 10 ovos, e depois coloquei na batedeira vermelha e coloquei as duas para bater no mesmo momento, para elas ficarem prontas no mesmo tempo, tá? E ali, mesmo processo, tá? Que eu fiz a primeira ali. Agora, eu vou colocar nessa forma grande. Essa forma, gente, ela tem a medida dela 60 por 34 centímetros, tá, gente? Essa é a forma que eu utilizei para fazer essa massa. Porém, vocês vão ver no decorrer aí do vídeo que eu vou ter que cortar a massa para ficar certinho na bandeja que eu vou usar, tá? Então, assista o vídeo até o final para te pegar o tamanho, né, do bolo de 80 pessoas, tudo certinho, que eu vou passando para vocês aí os detalhes, tá? Então, eu já fiz essa massa grande, porque assim facilita o meu tempo, né, aqui na cozinha. E eu tenho essa condição de fazer ali que tem um forno grande, né? Se tu tiver um forno, assim, por exemplo, até um forno de um fogão com 6 bocas,
uma forma grande cabe bem. Se não, é o forno normal, aquele elétrico, tu faz como eu falei, uma massa de cada vez, tá? Esse é o meu forno, tá? Que eu uso para assar salgados e bolo. E eu vou assar a 180 graus essa massa. Esse forno, ele é muito rápido, tá, gente? Tem que graduar, deixar bem no, assim, bem baixinho para ficar assim, chegar na temperatura de 180 graus. E eu asso em torno de meia hora, mais ou menos, por aí, tá? Então, e aí eu vou cravando, vou colocando a mão ali em cima para ver se a minha massa tá mole. Depois eu cravo o palito para ver se ela tá firmezinha, se ela tá assada, tá? E assim já tá assada a minha massa e vou mostrar pra vocês como é que ficou. Eu gosto muito de fazer a massa assim, tá, pessoal? Porque assim já, como eu falei, facilita muito o tempo da gente, né? E eu vou utilizar essa bandeja laminada, número 7, é a numeração dela. O tamanho dela é 50 por 45, o tamanho total dessa bandeja. Mas o bolo, gente, vai ficar um pouco menor, não é totalmente, porque aí eu tô falando do tamanho dela com as bordinhas, tá? Caso vocês um dia precisem fazer um bolo de 80 pessoas, vocês saberem o tamanho da bandeja. 50 por 45. Mais a massa, mas eu vou cortar essa massa, o tamanho dela é 35 por 40, tá, gente? Então, fica ali 5 centímetros a menos que a bandeja, tá? E esse é o tamanho do bolo de 80 pessoas. 35 por 40, tá? Vou retirar, gente, essa casquinha do bolo, porque como eu asso nesse forno, ela fica um pouquinho escura. Então, eu retiro ali bem só a pelezinha ali, só a casquinha mesmo do bolo, para não ficar, né, aquela partezinha escura. E agora eu vou começar a montagem desse bolo. Tá, gente, vocês me perguntam, Tati, mas essa bandeja não é molenga, não é ruim de transportar? Não, pessoal, essa bandeja eu compro, ela é bem firme, tá? Só que tem algumas vezes que ela não vem bem firme, daí eu compro duas bandejas, coloco em duas bandejas para ficar um pouquinho mais firme. Também, às vezes, eu peço pro cliente trazer uma tabuinha de carne para ele levar, para ficar mais fácil de transportar. Tá? Porque não tenho condições de fazer tabuleiro, de ficar mandando sempre tabuleiro, porque, né, não sai caro para nós fazer tabuleiro. Às vezes o cliente devolve, às vezes não devolve, então indo na bandeja assim é tranquilo, né? E já tô acostumada já a mandar nessas bandejas. Não fica molengo, assim não fica ruim de levar o bolo, porque ela é bem firme, pelo menos aonde eu compro aqui. O recheio desse bolo é de branquinho, tá? Coco com leite condensado. Essa camada aí que eu estou colocando é coco com leite condensado. Vai ovos moles e nozes com nata. Esse é o recheio desse bolo de 80 pessoas, tá? Bom, gente, se tiver dúvidas, me perguntem aqui que a gente vai conversando nos comentários do vídeo, tá? Gostaria de dar um recado também para quem deseja fazer curso de confeitaria. O meu curso, eu ensino como trabalhar em casa com bolo, doces e salgados, tá? Então, tem um material bem completo. E para quem deseja aprender, meu curso ele está com 40% de desconto. O link está na descrição do vídeo, também aqui nos comentários, fixado. E, gente, ó, fiz a outra camada ali. Agora, molho bem, né, gente? Sempre molhando. E essa massa também, ela já tá... Como ela é novinha, eu fiz no dia, ela fica bem úmida. Então, não precisa molhar demais assim, tá, gente? E ela é uma massa... Viu que ela observa que é uma massa bem fofinha, tá? E essa é a quantidade de ovos que eu uso, que eu falei pra vocês no início do vídeo. 20 ovos eu usei pra fazer esse bolo de 80 pessoas, tá, gente? É um bolo grande, tá? Então, por isso vai bastante ovos. Às vezes as pessoas me falam, Tati, mas vai muito ovos. Mas, gente, é um bolo grande, tá? Então, bolo grande tu vai gastar mais, não adianta, né? Aí o recheio de ovos moles. Esse recheio tem aqui no canal, tá, pessoal? Passo a passo aqui. Tem vários recheios aqui. É só fazer um tour aqui no canal que tu vai encontrar, tá? Mas aqui eu priorizei mais mostrar a massa pra vocês e a montagem, porque senão ia ficar um vídeo muito grande se eu mostrasse os recheios também, tá? E aí, então, esse recheio de ovos moles já tem aqui no canal.
E agora eu recheio, coloquei no meio, porque a cliente pediu ovos moles no meio, Tati. Então, coloquei como a cliente pediu, tá? Esse bolo. Agora, gente, para aquela parte de cima ali, eu recortei também eu vou usar toda essa massa. Eu cortei ela um pedaço e vocês vão ver que eu vou recortar agora aquela parte ali, ó. Vou cortar no meio essa massa aí, essa outra parte da massa aí. E vou utilizar ali, tá? Então, vou fazer alguns recortes que dê bem certinho ali no tamanho do bolo, tá? Então, utilizo toda a massa, não desperdiço nada. Sobra apenas um pedacinho da massa, ali já deixei recortado para vocês verem, tá? Bem o tamanho do bolo. E aí, eu vou colocar agora o chantilly de nata, a nata batida com açúcar e o nozes, tá? E essa é a última camada do bolo, né? Eu utilizei para fazer esse recheio 3 potes de nata. 3 potes de nata eu usei para bater para fazer esse bolo. Eu compro assim, gente, os nozes aqui na minha cidade já triturado assim, prontinho, só para colocar no bolo. Tá? O bolo de nozes aqui eu cobro um acréscimo quando o pessoal pede, porque o nozes é um pouquinho mais caro, né, que os outros recheios. Então, gente, esse foi um bolo de uma encomenda, né? Acho que eu não sei se eu falei pra vocês. É uma encomenda minha, que eu tive no final de semana, então aproveitei para gravar para vocês a massa e a montagem desse bolo, tá? Agora, cubro com essa parte ali. E ele ficou bem altinho, gente, com essa massa, tá? Se tu for fazer um bolo desse tamanho, ou fazer uma forma e depois na outra forma, né? Como eu mostrei pra vocês ali. Vou assar primeiro uma forma e depois que assar, né? Coloco outra forma, né? Tem que ser 2 massas. Tu recorta, tu pode fazer recortes, tá? No bolo. Pode fazer recortes para chegar no tamanho, tá? Eu fazia assim quando eu comecei e eu não tinha todas as formas e nem 2 batedeiras para bater 2 massas junto, né, gente? Porque às vezes quando a gente tá começando a gente não tem mesmo, a gente tem uma batedeira ali e um forno normal. Mas é assim que eu fazia antes, eu fazia uma massa, assava, depois eu fazia outra, recortava do tamanho do bolo. Tá? A medida, como eu falei para vocês, do bolo de 80 pessoas, ele é 35 por 40, tá? O tamanho do bolo, assim, da massa ali, tá? A bandeja é um pouquinho maior, como eu falei também. Então, essa ficou a montagem. E eu vou usar o bico 1M para fazer aí os confeitos do bolo, a decoração, tá? Não é um bolo temático, não é um bolo assim para mesa, é um bolo de corte mesmo. Mas mesmo assim a gente capricha, deixa bem bonito o bolo, né? E aí eu fiz as bordinhas com esse confeito aí, tá? A cobertura que eu estou utilizando é a cobertura de glacê de claras, na qual tem vídeo aqui no canal mostrando para vocês passo a passo como faz, tá? E vou pedir para quem é novo aqui se inscrever no canal, deixar um like aí, para o canal crescer, gente, isso é muito importante aí para o YouTube entender que o conteúdo é bom e mandar também para mais pessoas, assim, ajuda mais pessoas e também o canal aqui cresce. Então, deixa seu like, se inscreva no canal e comenta também aí no vídeo, tá? Isso é muito importante para o vídeo, para nós crescer aqui no YouTube, então comenta aí. Então, gente, uma decoração bem simples, olha, muito fácil de fazer, tá? Eu tinha, como esse bolo, ele é de ovos moles e nozes, eu decorei em cima com fio de ovos, que eu tinha prontinho, tá? E o nozes em cima. Quando a gente trabalha com glacê, a gente não perde nada, né? Porque a gente usa as claras para fazer a cobertura e as gemas, tu faz o recheio de ovos moles e tu faz também as gemas que sobra fio de ovos. E tudo tem aqui no canal ensinando para vocês passo a passo, tá?
E assim, gente, ficou esse bolo. Ficou bem alto, ó, ele não fica baixo, vocês viram que eu fiz a massa, recortei, coloquei tudo ali, usei toda a massa, ele ficou alto mesmo assim, tá? Eu decorei ali, como eu falei pra vocês, com fio de ovos, com os nozes em cima. E é isso, gente, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Curtam, né? Deixa seu like, compartilhem e até o próximo vídeo. Um beijão!